Olá, pessoal. Vamos dar início a mais uma aula do nosso curso de macroeconomia para day traders. Vamos falar hoje de produto, personificando ele por meio do PIB, Produto Interno Bruto. Tá? Lembrar que o produto de uma economia ele vai ter várias medidas de mensuração. O PIB é uma delas. Temos o PIB líquido, temos o PIB descontando a depreciação, temos o Produto Nacional Bruto, enfim. Mas para nós que atuamos nos mercados e apenas analisamos os dados, não há necessidade de saber essas outras medidas. São medidas mais para economistas e acadêmicas mesmo, acabam que não sendo amplamente utilizadas. São apenas utilizadas por institutos de pesquisa, né, e tudo mais. Então, vamos lá. Produto Interno Bruto, PIB. Quem lembra das aulas de geografia do colégio, né, diziam, a soma das riquezas, todas as riquezas do país, né? E não é uma definição errada, mas aqui a gente vai dar uma definição um pouco mais formal, né, que será o produto, né, sendo a medida de todos os bens e serviços finais gerados dentro das fronteiras do país em determinado período de tempo e avaliado a preços de mercado, certo? O que isso quer dizer? A gente vai pegar apenas o produto final, ou seja, nós não vamos analisar no PIB os produtos intermediários, por exemplo, a produção de um celular. Nós vamos considerar o celular e não as etapas produtivas dele, certo? Assim como o serviço, só que todo serviço é basicamente um serviço final, né? Enfim. Lembrar que o PIB ele vai contabilizar os bens e serviços produzidos no país, dentro das fronteiras, ou seja, não importa se é empresa nacional ou se é empresa estrangeira, se ela produz dentro daquele país, isso vai entrar na conta do PIB. Né? Mas, por exemplo, se uma empresa nacional tem filial em outro país e produz naquele país, essa produção não será contabilizada no produto daquele país onde ela é originária. Por exemplo, se uma empresa brasileira produz nos Estados Unidos, a produção dela nos Estados Unidos não vai entrar na conta do PIB brasileiro. Tudo bem? Outra coisa, o PIB ele é mensurado por períodos. Geralmente a gente vai estar olhando o PIB anual. Né? A principal medida de análise do PIB é de um ano ao outro. Ou seja, o PIB de 2020 para 2021, de 2021 para 2022. Certo? No entanto, como os agentes de mercado precisam de medidas mais frequentes para analisar o desempenho da economia, nós temos os PIBs trimestrais, tá bom? E é o que a gente olha sempre, o PIB trimestral, e o PIB anual, que sai uma vez por ano, né? E para que serve o PIB, né? Basicamente para saber se a economia cresceu ou não, né? Se o PIB de um ano em relação ao outro cresceu, isso vai mostrar que teve aumento de produto. E se teve aumento de produto, teve aumento de renda também. A gente vai já verificar na identidade macroeconômica fundamental essa correlação, tá bom? Vou deixar aqui dizendo uma definição sobre bens de capital, né? Saber o que é um bem de capital, porque esses bens de capital são contabilizados no PIB, tá bom? Claro que a gente vai tirar a depreciação deles, que é o quanto eles se desgastam no processo produtivo. Então nós vamos ter que bens de capital são máquinas e instalações, ou seja, aquilo que a empresa compra, adquire para sua produção, tá bom? Continuando. As variações no PIB
pode ser proveniente apenas de mudança de preço. E essa mudança de preço, a gente já conhece, o nome dela é inflação, né? Então, como o PIB ele é contabilizado a preços de mercado, ou seja, ele leva em consideração o preço final daquele produto, o produto pode ter sofrido um processo inflacionário de um ano para o outro, decorrente de aumento da oferta monetária, depreciação da taxa de câmbio, enfim, choques de oferta ou choques de demanda, e aí vai depender realmente do que está dirigindo a inflação naquele momento. Mas sim, o PIB pode crescer apenas por variação no preço. E se o PIB cresce apenas por variação no preço, não houve um crescimento real da economia. Porque o crescimento real da economia vai acontecer quando há realmente um aumento de produtividade. Ou seja, nós produzimos mais produtos e mais serviços. Ou seja, o nosso mercado está mais aquecido, estamos produzindo mais. Se nós estamos com o mesmo nível de produção e o PIB aumentou, significa que aumentou o preço e não teve crescimento real da economia. Assim como também podemos ter um processo deflacionário, mais difícil de acontecer, mas acontece, que é o PIB regredir apenas por redução dos preços e sem diminuição da nossa capacidade produtiva e da nossa produção. Aí falar, né, que também o preço pode ser afetado pelos impostos, né, e os subsídios concedidos pelo governo. Não somente aí por processos de mercado, como oferta, demanda, taxa de câmbio, enfim, você pode ter também processos de aumento de preços decorrente de aumento de carga tributária, tanto dos impostos indiretos, que são aquele, o que é um imposto indireto? É um imposto que vai incidir sobre produtos e serviços adquiridos pelo consumidor. Um exemplo é o ICMS. E um imposto direto é aquele que vai incidir sobre a renda, o patrimônio. É o exemplo do imposto de renda, pessoa física. Isso aqui a gente pode abordar melhor em futuras aulas de finanças públicas, que a gente detalha mais a política fiscal e fala um pouco mais disso aqui, tá bom? Mas, enfim, o preço pode subir apenas por variação na carga tributária. E se houver variação na carga tributária, o produtor vai passar para o consumidor final. Obviamente, a gente vai ter que avaliar aí a elasticidade, ver que se dá para ele passar ou não. Mas, enfim, o PIB pode crescer apenas por aumento de preços. Isso é relevante quando a gente quer avaliar se aquela economia ela está desempenhando bem ou não. Tá? Então, por isso que surge o conceito de PIB nominal. O que é o PIB nominal? É o PIB, simplesmente você contabiliza ele a partir dos preços de mercado. Você não está preocupado se houve inflação ou não. É basicamente aquela medida que sai do PIB ali. Você vai olhar o investing, você vai ver, é o que todo mundo olha, basicamente é o PIB nominal, a primeira medida que sai ali do mercado. Né? Mas só que isso não é suficiente para você verificar se houve realmente crescimento da economia. E é aí que a gente utiliza o conceito de PIB real. Né? O PIB real ele vai tirar esse erro de leitura gerado pela inflação. Ou seja, ele vai descontar a inflação, vai deflacionar os preços, mantendo, entre aspas, o preço constante, porque a partir do momento que eu tiro a inflação, eu deixo o preço constante, tá bom? Eu posso tirar tanto a inflação como a deflação. Então, eu tenho um preço base, se ele subir, eu tiro a inflação, aquele juro que correu naquele período, e se ele regrediu também, tiro aquele desconto, tá bom? E aí nós vamos ter a nossa primeira medida de inflação, tá? Que é o deflator implícito do PIB. Não muito olhada, não muito utilizada, mas é bom saber. Que é o PIB nominal pelo PIB real. Né? O deflator implícito do PIB vai ser igual ao PIB nominal dividido pelo PIB real. Tá? E o PIB real vai ser basicamente o PIB nominal tirado da inflação, tá bom? E o PIB real vai permitir, né, o nosso PIB real vai permitir verificar se a economia de fato cresceu.
Se eu tenho um aumento de PIB real, significa que aumentou a produção, não somente os preços. E isso é muito positivo para aquele país. Mas também, se eu não tenho um crescimento de PIB real, basicamente não houve crescimento, e aí talvez esse resultado do crescimento do PIB não seja tão bom, né? Se a gente está vivendo um processo inflacionário, aquilo está corroendo a renda das pessoas e, consequentemente, estamos tendo uma diminuição do poder de compra, e isso vai ter efeitos negativos na economia. Nós vamos verificar mais isso mais à frente, a gente fala de política monetária. E lá na frente, quando falar de modelo ISLM para economias abertas. Então, nós continuamos na próxima aula falando sobre a composição do PIB. Falando de cada componente do PIB, para que essa aula aqui não fique muito longa, tá bom? Muito obrigado, peço que se inscrevam no canal, comente, diga se você gostou da aula, se você o que você quer ver aqui, e sugestões, tá? Dê o like também, isso que eu peço. E obrigado pela audiência.